Você paga uma dívida, respira aliviada e pouco tempo depois aparece outra dívida. Isso acontece porque a dívida não cria apenas um problema financeiro. Ela também cria um ciclo energético que pode continuar funcionando mesmo depois do pagamento. Olá, meu nome é Cláudia Souza. Nesse canal aqui eu falo sobre frequência e vibração, então não deixa de me seguir se você gosta desse tipo de conteúdo e compartilha com aquela pessoa que precisa sair das dívidas. Quando uma pessoa está endividada, ela não pensa na dívida somente quando o boleto chega. Ela acorda pensando no dinheiro que falta, trabalha fazendo contas, se culpa quando compra alguma coisa e dorme preocupado com o próximo vencimento. A dívida começa na vida financeira, mas logo ocupa a sua mente, altera as suas emoções e influencia todas as suas decisões. É assim que uma dificuldade financeira pode se transformar em um padrão energético. O primeiro princípio do Kybalion que explica isso é o princípio chamado do mentalismo. Então, tudo começa na mente. Então, quando sua mente fica concentrada diariamente na falta, sua atenção passa a alimentar essa realidade. Então, você pensa que o dinheiro não vai dar, meu dinheiro nunca é suficiente. Quando resolve um problema, um outro problema aparece. Quando você paga suas contas, que sobra algum dinheiro, o seu botijão de gás acaba. Então, esses pensamentos, eles geram medo, geram culpa, preocupação e sensação de incapacidade. Então, entra o princípio da vibração. Tudo vibra. Na escala de consciência proposta por David Hawkins, emoções como vergonha, culpa, medo e apatia representam estados de baixa frequência. A pessoa endividada pode sentir vergonha da própria situação, culpa por decisões passadas e medo do futuro. Quanto mais permanece nesses estados, mais difícil se torna agir com clareza. É importante entender, não é a dívida que possui uma energia própria e controla você. São os pensamentos, as emoções e a atenção colocada diariamente sobre ela que formam esse campo vibracional. Mas o pior não é dever dinheiro. O pior é quando a dívida começa a determinar quem você acredita que é. Então você começa a ter pensamentos como eu sou incapaz, eu não vou conseguir, eu não tenho condições. Depois de algum tempo, a pessoa deixa de pensar, estou enfrentando uma dívida e começa a pensar, eu sou uma pessoa endividada. Então ela começa a se tornar os pensamentos dela. Ela deixa de pensar e passa a ser aquilo que ela está pensando. A dívida deixa de ser uma situação e passa a fazer parte da sua identidade. É aqui que entra a lei da atração. A lei da atração não significa que você criou uma dívida apenas porque pensou negativamente. Dívidas também surgem por desemprego, emergência, baixa renda, juros, falta de organização e decisões erradas. Mas depois que o problema existe, depois que você já criou, que você já absorveu aquela dívida, manter toda a atenção na falta pode fortalecer o ciclo. A pessoa recebe dinheiro já pensando em tudo que precisa pagar. Paga as contas sentindo medo de ficar sem nada. Quando sobra algum valor, gasta rapidamente porque acredita que o dinheiro desaparecerá de qualquer maneira. Depois, falta dinheiro novamente, ela recorre ao crédito e cria uma nova dívida. Aí aqui já aparece o princípio do ritmo. Tudo possui movimento de ida e volta. Então você recebe, paga, falta, pede emprestado e volta a dever de novo. O problema não é apenas quanto entra ou quanto sai, é a repetição desse mesmo movimento. Também existe o princípio da causa e efeito. Todo efeito possui uma causa. Uma nova dívida pode parecer um acontecimento isolado, mas geralmente existe uma consequência anterior. Então, falta de planejamento, compras por impulso, parcelas acumuladas, juros, despesas maiores que a renda ou decisões tomadas sob pressão. Se as causas continuam iguais, os efeitos também continuarão. E não é só isso, você pode pagar todas as dívidas e continuar vibrando na escassez. Por isso que muita gente que ganha muito dinheiro
recebe esse dinheiro, paga as dívidas e depois perde esse dinheiro e passa a dever tudo de novo, porque ela continua naquela vibração, naquele sentimento da escassez. Mas como romper esse padrão energético? O primeiro passo é separar sua identidade da situação. Em vez de afirmar eu sou endividada, diga eu estou resolvendo uma situação financeira. Parece uma mudança pequena, mas energeticamente existe uma diferença. Eu sou transforma a dívida em identidade, em quem você é, enquanto eu estou reconhece uma condição temporária, ou seja, eu estou endividada, eu estou passando um tempo naquela situação. Quando você diz eu sou, você está dizendo que você é aquilo, que sua identidade é aquilo. O segundo passo é retirar a cobrança emocional. Cobrar-se o dia inteiro não produz dinheiro, apenas consome a energia que você precisa para encontrar soluções. O terceiro passo é mudar a polaridade. O princípio da polaridade ensina que os opostos são extremos de uma mesma coisa. Então você tem uma mesma energia, só que em polaridades diferentes. Se você está vibrando uma energia, né, uma vibração, uma emoção de dívida, então na outra polaridade, na outra ponta, você tem um sentimento de abundância, uma energia de abundância. Então todo sentimento, toda vibração, ele tem polaridades. A polaridade positiva e a polaridade negativa. Então se você vibra na escassez, na dívida, a outra polaridade é a prosperidade, é a bonança. Você não precisa sair do medo diretamente para a prosperidade. Não existe, você está se sentindo hoje escasso, você está endividado e do nada você está próspero, né? Você já está se sentindo próspero. Você pode sair do medo você pode ir por partes. Você pode ir fazendo essa transição por partes. Então você está vibrando aqui na escassez, no medo. Então você pode sair do medo, da escassez para a organização. Então criar situações onde você começa a dar os primeiros passos para organizar sua vida financeira. Então você já deu um passo, um salto da polaridade negativa em direção à positiva. Você pode sair da culpa para a responsabilidade. Ao invés de ficar se culpando que você deve, que você não tem dinheiro para poder pagar, você pode tomar aquela responsabilidade. Sim, eu tenho essa dívida, mas como é que eu faço para poder pagar? Eu reconheço que eu tenho essa dívida, mas qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para poder me livrar dessa dívida? Você pode sair também da confusão em direção à clareza. Então hoje você deve, mas não sabe quanto deve. Então vou baixar aqui e fazer uma planilha para saber quanto hoje eu estou devendo e para quem eu estou devendo. Então você já começa a ter uma clareza mental e ir saindo, saltando da polaridade negativa e em direção à polaridade positiva. Da sensação de impotência, você pode sair para uma pequena ação. Então, se hoje você se sente que não é capaz de pagar essas dívidas, você pode começar com pequenas ações, consultando quantas dívidas você tem, quanto você deve, quais as formas de financiamento, quais as formas de pagamento. Então, você já vai dando primeiros passos, pequenas ações em direção à polaridade oposta. Então, você não precisa sair da polaridade negativa direto para positiva. Você vai dando pequenos passos até você chegar na polaridade positiva. A mudança de frequência não acontece quando você finge que está rica. Então essa questão de você estar mentalizando eu sou rica, eu tenho dinheiro, não funciona, porque é só o pensamento. Um pensamento puro, vazio, ele não gera ação. Então esqueça essa questão de ficar mentalizando eu sou rica sem você gerar uma ação que você saia da polaridade negativa em direção à polaridade positiva. A mudança acontece quando deixa de alimentar o desespero e começa a sustentar uma postura de solução. Então, como fazer isso na prática? Então, primeiro, coloque todas as suas dívidas no papel. Anote o valor, os juros, as parcelas, os vencimentos. E isso já gera um movimento em direção à polaridade oposta, que é a da prosperidade. Você já começa a se sentir mais potente, você começa a se sentir mais próspera, você já começa a mudar a vibração, mudar a frequência da escassez em direção à prosperidade.
Enquanto a dívida permanece apenas na sua cabeça, ela parece maior do que realmente é e mais assustadora. Quando você organiza os números, transforma medo em informação. Depois, identifique o ritmo financeiro que se repete. Em qual momento o dinheiro costuma faltar? O que faz você voltar a utilizar o crédito? Quais despesas podem ser reduzidas? Qual comportamento está recriando o problema? Em seguida, aplique o princípio da causa e efeito. Não tente apenas pagar o efeito, mude a causa. Se a causa é desorganização, crie controle. Se a causa é impulso, estabeleça um limite. Se a causa é uma renda insuficiente, busque formas possíveis de aumentar a entrada, novas formas de renda. Se a causa são juros altos, então procure negociar. E sempre que pagar uma conta, não pense apenas no dinheiro que saiu. Afirme: essa dívida está sendo encerrada. Eu estou organizando minha vida financeira e recuperando o controle sobre os meus recursos. Mas existe uma diferença entre afirmação e ilusão. Repetir frases de prosperidade enquanto continua gastando sem controle não muda a frequência. Você precisa alinhar a sua mente com a sua emoção, com a sua ação. A ação é a confirmação física da nova vibração. Então, se você já começou a agir, se você começou a dar os primeiros passos e entrar em movimento, isso quer dizer que a sua vibração já começou a mudar. Seu pensamento mudou, sua emoção mudou, sua vibração mudou e está refletindo na sua ação. Então, se você agiu, é porque sua frequência já mudou. A energia da dívida é alimentada pela atenção constante na falta, pelo medo, pela culpa e pela repetição dos mesmos comportamentos. Então, para romper esse ciclo, você precisa mudar a forma como pensa, sente e age diante do dinheiro. Prosperidade não é fingir que a dívida não existe. É olhar para ela sem medo, compreender suas causas e começar a construir um resultado diferente. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa romper esse ciclo de dívida e escassez. Aqui nós falamos de energia e vibração e as leis universais aplicadas à vida real. Se você se interessar pela consultoria de coach energético, tem um link aqui abaixo onde você vai ter todas as informações sobre como funciona. Então vejo você no próximo vídeo.